Olá, eu sou o professor Antônio Carlos Ribeiro Eduardo e hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de pele e anexos, tá? Bom, então a pele, relembrando, ela é um órgão que ela reveste toda a superfície corporal e ela vai ser constituída por uma porção epitelial, a epiderme, e uma porção conjuntiva logo abaixo, que é a derme, né? E logo abaixo em continuidade com a derme, nós temos a hipoderme. E ela não faz parte da pele, embora ela tenha a mesma origem embrionária, né? E ela vai servir do quê? De conjunção, de união entre a pele e os órgãos logo abaixo, tá? Bom, a pele é um dos maiores órgãos do nosso corpo, e o peso corporal e a pele, ela representa até 16%, tá, do nosso peso corporal, tá? E ela vai apresentar inúmeras funções, dentre elas, graças à camada córnea, ela vai proteger o organismo contra a perda de água por evaporação, contra atritos, também através de terminações nervosas, ela está em comunicação constante com o nosso meio ambiente, por isso, através de vasos, glândulas, tecido adiposo, e tudo isso vai colaborar, né, com a participação da termorregulação do nosso corpo e a excreção de inúmeras substâncias, né? Também na pele se sintetiza a vitamina D pela ação da radiação ultravioleta, e daí essa vitamina D vai ser sintetizada pelo organismo. Bom, o limite entre a epiderme e a derme, ela não é regular, né? Ela apresenta determinadas saliências, reentrâncias, que elas vão se imbricar, elas vão se ajustar entre si, e isso vai aumentar a coesão entre a epiderme e a própria derme, logo abaixo. Então essas projeções, né, da derme, ela recebe o nome de papila dérmica. E também na pele a gente vai encontrar algumas estruturas anexas, né, que nós chamamos, que são pelos, unhas, glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, né? Então na epiderme, ela é constituída, a parte mais externa, né, por um tecido epitelial, estratificado, pavimentoso, queratinizado. E nessa epiderme, nós vamos ter a presença de 3 tipos de células, que são os melanócitos, células de Langerhans e as células de Merkel. Então, a espessura e a estrutura da epiderme, ela vai variar de acordo com o local estudado, sendo que os locais mais complexos são a palma das mãos e a região plantar dos pés, né? Então, nessas regiões, nós temos 5 camadas, que são a camada basal, espinhosa, granulosa, lúcida e a córnea. Nessa camada basal, ela é constituída por células primáticas, né, ou cuboides, e ela vai estar onde? Ali na membrana basal. Lembra que a membrana basal é ela que vai dar nutrição para esse tecido epitelial estratificado, pavimentoso, queratinizado. E nessa camada também nós teremos o quê? Células-fonte. Células que também são chamadas de células germinativas. Por quê? Aí eu vou ter uma intensa atividade mitótica, né? Fazendo com que nossa pele se renove a cada 20, 30 dias. Né? Depois, logo abaixo, nós temos da camada basal a camada espinhosa. Né? Eu tenho células poligonais, que também são cuboides, ligeiramente achatadas, um núcleo central e pequenas expansões citoplasmáticas. Essas expansões citoplasmáticas é que vão manter unidas através daquela estrutura que nós vimos em aula chamada de desmossomos. Isso vai, além de dar uma coesão entre essas células, ela vai dar também a essa célula um aspecto espinhoso da camada espinhosa. Depois nós temos a camada granulosa, né? Eu tenho células achatadas, né? E aí eu vou ter basófilos, a presença de basófilos nessa camada granulosa. Já na camada lúdica, né, ela é composta por uma camada de células eosinófilas, né, onde eu vou ter ali organelas citoplasmáticas e várias delas já foram digeridas por enzimas de lisossomos e também já desapareceram, né. A camada córnea, ela tem uma espessura muito variável e ela é constituída por células achatadas, células mortas e células sem núcleo. Então, tudo isso que nós falamos corresponde ao epitélio das mãos e da planta dos pés, a região plantar dos pés. Quando nós falamos em outras regiões, a epiderme ela é mais simples
Então, normalmente, o que acontece? Nós não temos a presença nem da camada granulosa e nem da camada lúcida, né? E a camada córnea, ela é bem mais reduzida, tá? Então, a epiderme, ela é na epiderme que ela vai ser responsável pela impermeabilidade da pele, né? Fazendo com que a água, né, não seja totalmente evaporada ali na superfície corporal, tá? Depois disso, nessa região da pele também, nós temos ali a questão da cor da pele. Isso vai resultar de N fatores, tá? Entre os mais importantes, a quantidade de melanina e de beta-caroteno, a quantidade de capilares e a própria cor do sangue, né, que a gente vai ter nesses capilares, tá? Então a melanina ela é um pigmento de cor marrom escuro produzida pelo melanócito, tá? E ela vai, normalmente, esse melanócito ele vai estar ali na camada basal e espinhosa da pele. E ele tem prolongamentos que vão até a epiderme e ali eu tenho a liberação dessa melanina, né? O escurecimento da pele ele vai se dar por exposição à luz solar e primeiro quem vai ocorrer esse escurecimento é a melanina que já é existente na superfície da epiderme, ali na superfície. Logo abaixo eu tenho uma aceleração da síntese dessa melanina. Depois nós temos células de Langerhans, que são células do sistema imunológico, do sistema imunitário. Elas estão localizadas em toda a epiderme, né? São apresentadoras de antígenos. Então ela pode acumular e processar na sua superfície antígenos cutâneos, apresentando-os para quem? Para os linfócitos, nossas células do sistema imunológico, nosso sistema protetor, tá? As células de Merkel, ela existe em grande quantidade na pele, né? Principalmente na mão e nos pés, tá? E elas são tidas como mecanoceptoras. E alguns pesquisadores também acreditam que elas sejam alguns pesquisadores eles acreditam que essas células também sejam células secretoras de determinados hormônios, tá? Logo abaixo da epiderme nós temos a derme, que é um tecido conjuntivo sobre a qual se apoia a epiderme. E ele também vai variar de acordo com a região do corpo que nós estamos estudando ali, né? A superfície externa, ela é irregular, nós temos saliências que vão acompanhar certas reentrâncias correspondentes lá na epiderme. E essas saliências, elas recebem o nome de papilas dérmicas, né? Então, na derme, nós temos duas camadas de limite distintos, que é a camada papilar, que é uma camada superficial, e a reticular, que é uma camada profunda, tá? A papilar, ela vai ser uma camada bem delgada e ela é constituída por tecido conjuntivo frouxo, tá? E a reticular, ela é mais espessa e ela é constituída por tecido conjuntivo denso não modelado, tá? Ambas elas têm fibras elásticas que vai dar para essa pele, tá? A capacidade de ser mais elástica, além de vasos sanguíneos, vaso linfático, nervos, tá? Nós também, além disso, nós temos pele, glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas e unhas, tá? A hipoderme, que é o tecido mais abaixo, é um tecido conjuntivo frouxo que vai unir, né, a parte dessa pele aos órgãos subjacentes, tá? E essa hipoderme é uma camada responsável pelo deslizamento da pele sobre as estruturas no qual ela está se apoiando, né? Então, dependendo da região, dependendo da nutrição e da hidratação do organismo, essa hipoderme, ela pode ter uma camada de tecido adiposo, que ela pode ser maior ou menor, em maior ou menor quantidade, né? E vai constituir ali o que nós chamamos de panículo adiposo. Os pelos, tá? Eles se apresentam como estruturas delgadas, queratinizadas, tá? Que ele vai se desenvolver a partir de onde? De uma invaginação da pele, tá? Então, durante a fase, a duração das fases de crescimento desse pelo, ela varia de região para região. Então, por exemplo, no couro cabeludo, a fase de crescimento é mais longa e dura vários anos, enquanto a fase de repouso, que ela fica ali perene, fica em torno de 3 meses, né? A cor, tamanho e disposição vai variar de acordo com raça,
com a região do corpo, né? São estruturas que elas vão crescer descontinuamente, ela vai intercalar a fase de repouso, fase de crescimento, né? Cada pelo, ele vai se originar do quê? De uma invaginação da pele, que é o que nós conhecemos como folículo piloso, tá? E ali o pelo, na sua fase de crescimento, ele vai ter o quê? Uma dilatação terminal, chamada de bulbo piloso, e daí ele vai estar no centro de uma papila dérmica, né? As células que recobrem essa papila dérmica vão formar a raiz do pelo, de onde o pelo vai emergir, de onde o pelo vai sair. E aí também eu observo feixes de músculo liso, né, que se insere ali do lado da papila dérmica, e a contração desses músculos vai promover o quê? O eriçamento dos pelos, tá? E daí o músculo chama músculo eretor de pelo, tá? E quando você está numa situação de frio, por exemplo, você tem a ação desses músculos eretores do pelo justamente para quê? Para formar uma barreira, né, de proteção, uma barreira térmica até para tentar te proteger um pouco mais desse frio que você está tendo contato, né? Depois as unhas são placas córneas, né, que elas são de queratina, que se dispõe na superfície dorsal das falanges, né, e dos artérios. A superfície ela é recoberta por um leito ungueal, tá? E a porção proximal da unha é chamada de raiz da unha ou matriz. E nessa região que se observa a formação, né, graças a um processo constante de proliferação e diferenciação de células epiteliais, que gradualmente vão se queratinizar e vão formar essa camada córnea, tá? Então a unha ela é constituída essencialmente de escamas córneas compactadas, tá? Elas são compactas e ela é fortemente aderida a uma outra, tá? Depois disso nós temos as glândulas sebáceas, que ela vai se situar na derme, e os ductos, eles se desembocam na porção terminal desses folículos pilosos, tá? Então, as glândulas sebáceas, elas são alveolares, elas geralmente vão formar vários alvéolos que desembocam num único ducto, tá? E os alvéolos, eles apresentam-se formados por uma camada externa de células epiteliais que repousam justamente sobre essa membrana basal que nós comentamos anteriormente. A secreção sebácea, né, que vai ser produzida e expelida por essa glândula basal, é uma mistura de lipídio, triglicerídeo, ácido graxo, colesterol e alguns ésteres, tá? E a atividade dessa glândula ela é influenciada diretamente por hormônios sexuais, tá? O suor ele vai auxiliar diretamente na diminuição da temperatura corporal e na liberação, na eliminação de alguns catabólitos, né? E as glândulas sudoríparas são encontradas em quase todo o corpo, né? Ela vai ser envolta por células alongadas, ramificadas, né? O suor que vai ser daí excretado, ele é composto basicamente por pouquinha proteína, bem pouca proteína, mas ele tem sódio, tem potássio, tem cloreto, ureia, amônia, ácido úrico, né? Depois nós temos os vasos e os nervos ali da pele. Então, como a gente viu, o tecido epitelial, né, ele é nutrido por quem? Membrana basal, né? E logo abaixo nós temos a derme, que é um tecido conjuntivo, e aí eu tenho vaso, eu tenho a presença de vaso, eu tenho a presença de nervos, né? Então os vasos que suprem a pele, eles vão formar dois plexos, tá? Um se situa no nível da derme e da epiderme, e outro mais abaixo, entre as camadas papilar e a camada reticular, tá? E aqui na pele nós vamos ter frequentemente anastomoses arteriovenosas, né? Que tem um importante papel no quê? Na termorregulação do nosso corpo. Além disso, como nós vimos em aula, nós temos também o quê? Sistema de vaso linfático, né? Que se inicia lá nas papilas dérmicas,
né, como um tubo de fundo cego, para poder trazer o líquido linfático, tá? Ele vai convergir para um plexo entre a camada papilar e a reticular, e ali eu vou ter ramos que vão até depois para hipoderme. Então a pele ela tem uma das funções mais importantes, ela receber as informações que nós temos do meio ambiente, tá? E por isso ela também é extremamente inervada, né? Ela tem nervos aferentes, elas têm glândulas, tem músculos eretores de pelo, tudo isso vão fazer com que a nossa pele ela tenha a capacidade de nos proteger, nos termorregular. Quando em contato com algum tipo de antígeno, quando algum tipo de agente agressor, né? Eu tenho ali as células que são apresentadoras de antígeno, que vão levar esses antígenos, né, apresentados para os linfócitos, e aí nós temos início a nossa resposta imunológica. Ok? Obrigado e até a próxima aula.